Final de ano, final de período legislativo, ele encaminha realmente o tom dos pronunciamentos trazidos até agora pelos colegas vereadores, que são normais, naturais de acontecer. É momento de agradecimento à estrutura da casa, o trabalho da mesa da Câmara, o trabalho dos nossos funcionários, das assessorias de bancadas, especialmente os colegas vereadores. E há algo que, às vezes, para a comunidade que não é afeita, que não está acostumada com o parlamento, com uma casa plural como é a nossa, eles não compreendem como é que se debate aqui, às vezes de uma forma ríspida, enérgica, necessária, se diverge, e sai daqui abraçado, rindo, conversando. Eu já fui muitas vezes questionado, como é que vocês conseguem? Olha, vocês imaginem se cada debate nesta casa, sempre no campo das ideias, nós fosse travar um combate na frente da Câmara de Vereadores, eu acho que meio ano não sobrava nenhum. Então, são coisas assim que cabe até a gente, que está numa casa política, que está realmente num ambiente plural, e a pluralidade se dá pelos vários partidos, pelas diversas ideologias, pelas correntes de pensamento, pela forma de encarar a coisa pública. E quando eu digo a forma de encarar, eu quero dizer que cada um tem a sua, mas tenho certeza absoluta que todos nós, todos os partidos políticos, buscam o bem comum. Não se admite que alguém venha ingressar na política que não seja para fazer o melhor por todos nós, por sua comunidade. Esse, aliás, é o papel reservado para nós aqui. Se não fosse assim, não precisava ter poder legislativo, tinha o executivo, formava sua equipe de governo, para que Câmara? Se fôssemos todos nós do mesmo lado, fôssemos todos nós dizer amém às questões do poder executivo. É importante para um poder executivo que haja uma Câmara que debata, que concorde, que discorde, que contrarie, que sugira, que cobre, que fiscalize. Isso em qualquer lugar do mundo, onde há democracia, é assim que as coisas acontecem. Mas eu queria, nesse final de ano, deixar uma mensagem para os colegas, que a gente tem encantos, e um deles aqui nesta casa é ter visto a qualidade do trabalho que vocês estão desenvolvendo. Muitos vereadores novos, primeiro mandato, se vê a dedicação, o cuidado, o interesse pela coisa pública. Tivemos a última sessão aqui com quase 6 horas, foi isso, né? De trabalho. Coisa rara em se tratando de parlamento. Tem câmaras por aí, que outro dia lá no verso colocaram que tem sessões de 20 minutos, de meia hora. Ora, como é que vão analisar projetos, debater, tratar interesse público em 20 minutos ou meia hora? Certamente se reúne para tomar um cafezinho, trocar elogios e ir embora para casa. Isto não é cumprir mandato, isto não é honrar a representatividade que a comunidade coloca nos ombros de cada um de nós. Mas há uma questão que eu queria chamar os colegas para uma reflexão. Nós temos instâncias dos parlamentos brasileiros, democracia, feita com base no texto constitucional, que nós temos em Brasília no sistema bicameral, o Senado da República e a Câmara dos Deputados, que juntas formam o Congresso Nacional. Temos no Estado a Assembleia Legislativa e nos municípios as câmaras de vereadores. E a Constituição é a mesma para todos nós. Aliás, a Constituição Estadual repete o que está lá em cima, e a nossa lei orgânica também. Só que há algumas demandas, algumas prerrogativas parlamentares, que parece que só servem para os grandes. Só em Brasília se pode. Falo na questão do vereador poder propor qualquer emenda ou projeto de lei que gere o mínimo de despesa ao município. Toda vez que fizemos isso, surge aquela máxima, mas isso é inconstitucional. Pede um parecer para o IGAN, é inconstitucional. Pede um parecer para a DPM, é inconstitucional. Pede para o Vergs, é inconstitucional. Mas Brasília, os deputados federais, fazem emendas parlamentares, dizendo que lá do orçamento da União, parte do dinheiro vai para uma patrol, para o município tal, calçamento no município X, caçamba para o outro, e mais ainda, são emendas impositivas, ou seja, o presidente da República é obrigado a conceder. Nós não podemos, vereador presidente, nem sugerir. Então, isso, na verdade, diminui muito o nosso trabalho parlamentar. Por isso, até que você diz por aí que vereador só serve para botar o nome em rua. E, aliás, acho que vão ter que parar, porque nome em rua tem que fazer a placa, e a placa custa dinheiro daqui a pouco. Vão dizer que nem nome em rua o vereador vai poder colocar mais.
Se persistir essa lógica que campeia... Você passa a liderança, presidenta. Minutos sem a parte. Se persistir esta lógica que campeia por este país afora, dos constitucionalistas, dos advogados, meus colegas que emitem pareceres, de achar que tudo que o vereador propõe é matéria inconstitucional. Ah, mas tu não pode. Então pode o quê? Diz amém ou não diz nada? Se faz uma emenda, se é corrigir o texto, se não trouxer uma despesa, está bem, mas se surgir uma despesa, já não pode. Acho que a nossa democracia brasileira, a sociedade brasileira, especialmente o mundo jurídico, e estou falando a categoria a qual eu pertenço, tem que começar a repensar alguns valores. A hora que derem um pouco mais de liberdade, um pouco mais de autonomia para os vereadores, quem sabe, não surjam soluções extremamente interessantes, propícias e fundamentais para as comunidades. Quem é que anda lá no interior do município? Quem é que anda no bairro de casa em casa? Quem é que recebe na sua residência, no seu local de trabalho, na rua, no gabinete aqui na Câmara, diariamente a comunidade? Quem é o ouvido das pessoas, se não são os vereadores? O prefeito também, mas o prefeito tem seus inúmeros afazeres, controla o governo, não tem tempo de estar diariamente ouvindo a comunidade. Aos vices até poderia ser reservada esta missão, mas na prática a gente sabe que não é bem assim. É nos vereadores, ou aos vereadores, que a comunidade se socorre na dificuldade, nos seus anseios, nas suas angústias, nos seus pleitos, para que a gente os encaminhe. As políticas públicas acontecem e passam por um debate aqui, se os vereadores nelas se envolverem. Agora, você diz que vereador não pode fazer nada, que tudo é inconstitucional. Aquela leizinha do Moro, uma coisinha simplesinha, copiei de Caçapava, sugestão do Jorge Pacheco. Ah, mas isso parece que é inconstitucional, porque tem uma despesa, vai ter que ir um carro levar um veterinário lá fora. O veterinário já tem salário. Felizmente, o procurador do município me disse que ele está até constrangido, vontade de não ingressar com a DIN nenhuma, porque ele também pensa como eu. Tem coisas, pessoal, que vai ter que evoluir. Sob pena de daqui a uns tempos, minha gente, e aqui que eu queria chegar, o ponto fundamental, eu quero achar, e daqui a pouco eu posso estar imaginando coisas, que isso faça parte de uma grande armação. Para aqueles que não gostam da democracia, desmoraliza os parlamentos, desmoraliza as câmaras, desmoraliza o Congresso Nacional, o Senado, as assembleias, desmoraliza os vereadores, que daqui a pouco vão começar a pensar, mas para que Câmara de Vereadores? Estamos lá pagando aqueles 11 caras para fazer o quê? Vocês não podem fazer nada. Nada, às vezes nada. Ou dizem amém ou não dizem nada. Ou votam a favor ou contra, nem emenda podem fazer. Tudo que gerar algum custo, eles estão proibidos de encaminhar. Será que não há alguma orquestração nesses confins desse país? Ou alguns interesses, como dizia o meu saudoso Nélio Brizola, os interesses, no sentido de esvaziar os parlamentos, de menosprezar as câmaras de vereadores, de nos tornar menos importantes em nossas comunidades, de tal forma que nos tornemos desnecessários. Eu queria chamar todos os colegas vereadores, servidores da casa, que vivencia a comunidade aqui presente, que pensemos, será que não há uma armação sigilosa, cuidadosa, montada por gente muito inteligente, muito esperta, no sentido de esvaziar o nosso poder, para que deixemos de sê-lo, que desapareça o Poder Legislativo, e o desaparecer do Poder Legislativo é nada mais nada menos do que sacramentar o arbítrio, a prepotência, o comando de um só, e a comunidade distante das decisões, mesmo como sendo alvo de toda a ação pública. Pensa nisso, colegas, temos um recesso para isso. Enquanto isso, bom Natal e um Feliz Ano Novo para todos vocês. Obrigado.